Boa noite, pessoal. Eu sou Israel Luz e a gente está começando mais um Brasil em Foco, o programa do ILAESE, que passa todas as segundas-feiras no nosso canal no YouTube, a partir das 19 horas. A gente sempre traz um tema de importância para a classe trabalhadora a partir das pesquisas e dos cursos que o nosso instituto promove nos sindicatos e nos movimentos sociais. Dessa vez, a gente vai falar um pouco da parte de formação que o ILAESE faz. O ILAESE realiza muitas pesquisas sobre a realidade de municípios, sobre a realidade de categorias, de setores econômicos diversos, mas também promove formação. Tem uma gama muito grande de cursos que buscam fortalecer a luta dos trabalhadores a partir de reflexões baseadas no marxismo. Na noite de hoje, especificamente, a gente vai falar de um curso que é muito dado em vários sindicatos por nós, e que muitos sindicatos gostam de ter esse curso, que é o curso de planejamento da atividade sindical. Esse curso, ele ajuda a organizar a vida do sindicato, ajuda a tecer objetivos, tecer metas, construir uma ação que não seja só aquela ação levada pelas urgências do dia a dia. E a gente sabe que são muitas urgências, né, na atividade sindical. Então, para falar desse curso hoje, a gente chamou o Nando Poeta, que é uma das pessoas que dá esse curso no nosso instituto. Tudo bem, Nando? Opa, Israel, tudo bom? Tudo legal? Estamos aqui mais uma vez, né, nesse espaço que potencializa, que divulga, que mostra caminhos para a gente fortalecer a luta da classe trabalhadora, né? Estamos aqui para conversar um pouco sobre o planejamento, a importância de realizar o planejamento nas entidades sindicais. Historicamente, os sindicatos, né, muitos deles se preocupavam muito para desenvolver suas tarefas no seu interior e organizar, né, momentos como do planejamento para discutir e organizar as suas tarefas, né, e colocar, inclusive, o time para jogar. Então, é uma atividade extremamente importante. Todos os sindicatos eles teriam que ter essa visão realmente para desenvolver seus projetos de ação. Ele tem que contar, primeiramente, com a ideia de fazer o planejamento. Então, o planejamento é, assim, o pontapé inicial para organizar as ações e as atividades no interior do sindicato. Geralmente, muitos sindicatos realizam essa atividade no final do ano, que é já para entrar o ano de forma organizada. Outros preferem realizar no início do ano, depois que passa janeiro, passa fevereiro, né, que aí começa a movimentação, né, no interior dos sindicatos, né, no país. Então, a turma define melhor, né, o seu planejamento dentro do seu calendário de ação dentro do sindicato. E também muito importante que não é só uma atividade anual, né? Além de realizar essa atividade, né, que seria o pontapé ou no final do ano ou no início do ano, a gente geralmente orienta que a cada 6 meses a gente pare para avaliar um pouco como foi, né, a aplicação do planejamento nos 6 meses. Né? Então, é uma atividade extremamente importante para a vida sindical. E, por isso, né, nós afirmamos que é extremamente necessário planejar. Qualquer atividade, né, qualquer entidade, qualquer instituição, ela não pode desprezar a importância do planejamento. Nós, inclusive, pontuamos, né, que não podemos ficar num improviso constante. Né? As ações da entidade sindical ela não podem ser tomadas assim de supetão. É preciso avaliar, é preciso discutir, é preciso ver, escolher caminhos, né? Ou seja, o improviso é um inimigo das ações no interior do sindicato. Então, a gente sempre afirma dentro das entidades sindicais. Tudo bem, às vezes precisa de um improviso, né? Às vezes você é pressionado para responder uma coisa imediata, mas essa resposta imediata ela tem que se apoiar numa organização maior dentro da entidade sindical.
Então, se a gente ficar só no improviso, só no imediatismo, a gente termina atropelando as nossas atividades. E quando a gente planeja, a gente vai organizar melhor os recursos, fazer um orçamento da entidade, definir valores para determinadas atividades. Então, isso é fundamental, a organização dos recursos, né? E, no final dessa organização, a gente percebe que os frutos que a gente pode colher a partir de uma organização, a partir dessa necessidade de planejar. Então, dentro de uma entidade sindical, a gente não pode perder o foco, a gente tem que saber o que é prioritário. Aí as pessoas dizem, mas aí vem uma greve, estoura uma greve, que inclusive estava fora do planejamento. É verdade, isso pode ocorrer, né? E isso, quando ocorre, isso tem que estar, inclusive, apoiado numa análise do que é o nosso foco. Ou seja, uma greve ela não pode prejudicar o foco, muito pelo contrário, o foco que foi definido no planejamento, ele pode, inclusive, potenciar a organização, por exemplo, de uma luta que surgiu de forma espontânea que o sindicato teve que assumir. Então, por exemplo, dentro do planejamento, a gente vai construir esses caminhos para momentos como esse. Então, vai dando sentido, né, da estratégia às ações, a partir dessa leitura, né, desse planejamento que é definido, inclusive coletivamente, que a gente vai ver um pouco adiante, e percebe que, justamente no momento em que a gente for definir nossos objetivos, né, prioritários dentro dessa atividade, né, nós vamos, inclusive, estimular a fazer todo um levantamento, né, de quantos somos dentro do sindicato, né, como é que está a categoria, quantos são filiados, quantos não são filiados, né? A informação, as informações dentro das entidades sindicais é importante para que a gente possa elaborando esse planejamento nosso para a ação, né? Se a gente tem um conhecimento de como é que está funcionando a entidade sindical, como é que está a categoria, como é que está a direção, como é que está o conselho de base, fica mais fácil a gente construir esse planejamento para a ação, né? E a partir daí, quando a gente define que a ideia nossa das reuniões em que a gente realiza de planejamento é tirar um planejamento estratégico, tirar esse plano de ação. E, na medida que a gente define esse plano de ação, a gente tira uma meta. E essa meta a gente tira um prazo para que a gente possa ir executando. E, como eu falei para vocês no início, é preciso que a gente vá avaliando, né? E aí a diretoria, né, a categoria, ela vai definindo melhor os prazos dessa avaliação, né? A princípio, assim, a gente se orienta de 6 meses, que é mais ou menos a metade, né, do planejamento, que geralmente a gente aponta para 1 ano, né? Então, essa avaliação ela é fundamental, né? Ela, com os objetivos, né, definidos, com a definição do prazo, né, a definição das medidas de clareza que a gente tem, de cada passo que o sindicato vai dar, isso é fundamental. A gente dá o exemplo aqui de uma greve, né? Ou seja, a categoria vai definir uma greve. Essa greve ela precisa de uma organização, né? Muitas vezes a categoria está desmobilizada. A gente vê, por exemplo, os trabalhadores da educação no país. Já está no calendário que as greves geralmente são detonadas a partir do início do ano, de janeiro e fevereiro, pela definição da política do piso. Então, um sindicato que quer organizar a sua base para esse enfrentamento, ele não pode deixar para organizar em janeiro, em fevereiro. Ou seja, ele em outubro, em novembro, ele sabe que vai ter essa batalha, então é fundamental que se prepare, que se organize, que comece a mobilização, que comece o convencimento, né, que comece a ir aos locais de trabalho, as realizações das reuniões, né, no sentido de preparar que a categoria para o início de um ano letivo, em onde vai haver um enfrentamento, uma batalha. Então, isso é fundamental, a definição do planejamento, apontar esse caminho. Daí o que a gente tem acompanhado é que muitos sindicatos deixam para depois a organização, por exemplo, de uma luta que a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que no país, muitas categorias têm as suas datas bases, né? E que essas categorias definem
né, a partir das suas databases, uma forma de organização, como tradicionalmente os correios, os bancários, petroleiros, quando tinha, inclusive, uma campanha anual, eles tinham uma preparação, tinham uma organização, para que no mês de setembro, que era um mês de referência, chegassem ali com força. Então, para isso, junho, julho, agosto, eram meses fundamentais para estar organizando. E tudo isso alimentado por um planejamento, né, que tem como a importância fundamental de assumir esse compromisso coletivo, né, de envolver cada vez mais um leque de trabalhadores, de diretores, né, de locais de trabalho, né, no sentido de entender qual é a dinâmica que vai acontecer. Cada vez mais, se a gente socializa e envolve o coletivo numa ação de planejamento, se torna fundamental, né? Onde as pessoas vão acompanhar aqueles objetivos, vão entender por que daqueles objetivos. Então, isso ajuda muito a nossa organização, né? E vai motivando todos os atores, né, que atuam ali naquele cenário. E vai criando a responsabilidade, vai envolvendo as pessoas com tarefas, né, com definições de que posição cada um vai jogar. Então, isso tem uma importância fundamental, né? E a gente percebe que, quando a gente define um planejamento, a gente também não pode estar com os pés no mundo da lua, né? A gente tem que realmente conhecer a realidade, para não fugir dela, né? Nós temos que construir todos esses prazos em base a uma realidade. Tudo bem, às vezes a realidade não está muito favorável. A gente tem que fazer algumas movimentações para reconstruir, por exemplo, e aquecer, né, uma categoria que está derrotada. Então, é preciso ter um prazo, né? E essas datas, esses prazos, eles são importantes para a gente ir alimentando esse desejo de retomar e de uma participação maior. E que a gente sabe que o envolvimento da categoria de uma diretoria disposta aí à luta é fundamental para que o planejamento possa obter êxito, né? Com seus responsáveis, com as reuniões das equipes de trabalho. Isso tudo vai dando um sentido, né, político e coletivo às nossas ações. Então, nós entendemos que a iniciativa de realizar um plano e fazer um acompanhamento, um monitoramento dele é fundamental. Como a gente lembra aqui, a avaliação, né? A avaliação é uma coisa que ajuda muito os limites das ações que definimos no planejamento, para a gente readequar o que está, inclusive, com dificuldade, para a gente mexer nas equipes que estão paralisadas e que precisam mover alguma peça, é igual um jogo de futebol. A turma está jogando, o técnico percebe que um ou outro jogador naquela posição não está indo muito bem, às vezes dentro de campo tem que pouca tática para que a turma consiga, inclusive, ter uma atitude que garanta a mobilidade daquela equipe. Então, quando a gente define um planejamento para o interior do sindicato, a gente também tem essa percepção de avaliar as equipes, da movimentação, quem está rendendo, quem não está, quem pode render em outra posição, quem é preciso, inclusive, de ser substituído por outro, como é que a gente coloca o coletivo em ação, quais são os erros que estão acontecendo, que erros nós podemos corrigi-los, né? Identificar o que tem de positivo, o que tem de avanço, o que melhorou desde o início do planejamento, né? E também entender que, muitas vezes, é necessário dar uma parada, que seria esse monitoramento, para que a gente melhore cada vez mais as nossas ações futuras, né? Isso é muito importante. Agora, um grande debate, né, que a gente faz dentro do movimento sindical é convencer as diretorias dessa necessidade. As diretorias, muitas vezes, secundarizam, não dão importância à organização, inclusive, das suas tarefas. Vai levando uma entidade sindical sem se preocupar nessa sistematização das ideias, das ações. Então, um dos primeiros obstáculos que a gente tem que lutar para vencer é convencer a diretoria da necessidade do planejamento.
Se a gente for olhar o número de sindicatos no país que realizam planejamento, a gente vai perceber que é um número extremamente pequeno, insignificante, porque a grande maioria das entidades sindicais ainda não acordaram para essa necessidade. A gente tem feito planejamentos. Muitos sindicatos começam a perceber da sua importância. Muitas diretorias abraçaram e começaram a se organizar, a dar saltos, inclusive, nas suas gestões, a partir do momento em que definiram que as suas diretorias teriam que fazer os seus planejamentos. Então, a gente vê isso nos sindicatos bancários, através do ILAES, a gente tem participado dos planejamentos do sindicato do bancário do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Sindsaúde. Fizemos já inúmeros planejamentos em várias regiões do país, nos sindicatos. Isso tem sido muito importante. E a gente percebe quando os diretores começam a ver os frutos e começam a colher aqueles frutos, aí eles começam a entender que é fundamental ter o planejamento. Então, o planejamento vai fazer parte do calendário anual do sindicato. Tem sido assim, onde a gente tem realizado sistematicamente esses planejamentos com as diretorias, porque os diretores começaram a perceber que, através do planejamento, a gente tem superado os erros, as falhas, os obstáculos, e a gente tem dado salto significativo. Então, essa cultura dentro das diretorias, ela tem, ela ajuda muito quando se avança culturalmente dentro da diretoria com a política do planejamento a desenvolver as suas ações. E outra coisa que a gente reforça, que o planejamento faz abrir os olhos do sindicato da necessidade da formação, porque é justamente o planejamento que aponta essa importância que tem a formação dos seus diretores, que tem a formação dos seus conselhos de delegados sindicais, que dá uma importância grande de ver a necessidade de formar a base, a categoria, os ativistas. Então, isso, as diretorias percebem que a formação é uma tarefa importante, como é o jurídico hoje dentro do sindicato, é reconhecido, tanto que há um investimento, na grande maioria dos sindicatos, na área jurídica, como também na parte de comunicação. Isso há 30, 40 anos atrás não era assim. Os sindicatos se apoiavam muito nas atividades jurídicas, mas na parte de comunicação desprezavam, não queriam a comunicação sindical. Quando podia, faziam um boletim. Depois perceberam que era fundamental ter equipes de formação, de comunicação. E hoje a gente percebe, com essa transformação na comunicação, percebemos que o sindicato cada vez mais abraça e fortalece essa ideia da comunicação sindical. A mesma coisa a gente pauta para o debate da formação. Que começam a ter as ações sendo definidas. A turma começa a fazer as suas análises de conjuntura, a entender o mundo, a perceber que tem que ter elementos para entender o que está acontecendo nas categorias, dessas políticas econômicas, desses ajustes fiscais, das políticas de reformas que pairam sobre as nossas cabeças. Então, cada vez mais a diretoria precisa formar a nossa diretoria, precisa formar a nossa base, os nossos dirigentes sindicais. Então, isso tem sido fundamental para fortalecer os laços dentro do movimento sindical, para que a gente possa, inclusive, conduzir as nossas lutas com muito mais qualidade, para construir de forma mais sólida a unidade de ação com a classe trabalhadora, do conjunto. E todo esse espaço que a gente aponta no planejamento, ele só alimenta a necessidade de uma gestão administrativa do sindicato, uma gestão em que cada vez mais seus dirigentes vai pautar por um olhar político de entender o mundo, de ver como é que funciona a sociedade, de perceber como é que os governos, os patrões se organizam e frente a essa necessidade política de também dar um passo à frente, de organizar, de interpretar o que está acontecendo. Então, a gestão
né, administrativa do sindicato, né, vai entender que todas essas discussões que a gente faz a partir de um planejamento das ações que são definidas, ela tem que refletir no dia a dia da entidade. Né, e que a gestão administrativa, que o aparato sindical, ele não pode estar separado, segregado do que é o objetivo fundamental do sindicato, que é construir a luta, que é fazer a resistência, que é levantar a bandeira das nossas reivindicações, das nossas pautas. E para desenvolver essas lutas e levantar as bandeiras das pautas, é preciso ter um sindicato organizado e uma gestão administrativa que se apoie nessa mobilização, que se apoie nessa luta para realizar, inclusive, a mobilização conjunta da categoria. E a partir da direção, né, fortalecida, né, com foco em construir, né, um sindicato enraizado na sua base, em que um aparato, em que a sua infraestrutura esteja a serviço do fortalecimento da sua base, é fundamental que essa direção ela vá entendendo, né, quais são os elementos que você conseguiu dar um salto grande, né, os elementos que são fortes, que se fortaleceram, secretarias que ganharam uma dinâmica própria e que funcionam, secretarias que tiveram dificuldade e não conseguiram encaminhar a pauta levantada no planejamento. Então, isso aí é uma necessidade, né, que dentro da gestão, né, teremos de olhar, né, o funcionamento e a dinâmica que vai tendo as diretorias e as secretarias, para que a gente possa, inclusive, superar essas partes fragilizadas, né? E a partir da identificação desses erros, dessas falhas, a gente possa, inclusive, superar os riscos. E a partir dessa avaliação e de detectar os problemas que a gente tem dentro, né, de um planejamento, a gente possa abrir caminhos para novas oportunidades, porque a avaliação ajuda a gente a apontar esses pontos fracos e os fortes. E no momento que a gente define esses pontos fracos e fortes, a gente pode definir e reorganizar a nossa intervenção para fortalecer o que está frágil, né? E é importante, né, que no cotidiano da nossa categoria, porque o planejamento ele é realizado, né, para que a gente possa impulsionar o dia a dia das ações do sindicato. Então, como é que está o acompanhamento do trabalho de base? Como é que é as visitas dos dirigentes sindicais à sua base? As assembleias, como é que elas são organizadas? Como é que elas funcionam? Nas mesas de direção de assembleia, tem elementos da base que participam na mesa como convidado, né? A base se prepara nos seus locais de trabalho para chegar até as assembleias. Isso tudo são elementos fundamentais que um planejamento pode definir. O envolvimento dessa base, né? A produção dos materiais, a relação com a comunicação, que tipo de material comunica de melhor com a categoria, né? Como é que é a participação da entidade do sindicato com os comitês, com as frentes que são criadas. Por exemplo, hoje no Brasil está se desenvolvendo a luta contra a reforma administrativa. Em várias cidades e pelo país afora estão sendo criados comitês que unificam vários sindicatos. Como é que essa diretoria, né, se planejou para atuar junto a esse movimento, né, e organizar, evidentemente, a sua agenda, né, geral, tanto específica dentro do sindicato como para fora. Isso é central na definição de um planejamento. E o que é importante também, quando a gente fala em planejar, a gente, na nossa cabeça, a gente fala é a diretoria do sindicato. O que a gente tem discutido e debatido, como é que esse planejamento pode ir se ampliando? Como é que no planejamento a gente pode envolver a base? A base pode ser um espaço de escuta para que a gente possa vir para o planejamento com ideias que a base aponta. Então, para isso, é fundamental a gente dizer, antes de um período
da realização do planejamento, é importante ter um pré-planejamento. E esse pré-planejamento seria fundamental em reuniões nos locais de trabalho, ouvir a base, o que é que a base está apontando. E hoje, com as redes sociais, a gente se pode construir canais, né, que tenham um maior entrosamento, que a base possa apontar caminho, possam fazer suas críticas, possamos, inclusive, construir grupos de apoio nos locais de trabalho, né? Inclusive, esses grupos de apoio podem abraçar tarefas fundamentais, pode se criar uma rede de apoio ao próprio sindicato, ou seja, aquela visão que uma direção do sindicato ela não consegue conduzir, né, um sindicato sozinha. E mesmo que se conseguisse conduzir sozinha, não era correto. É importante quando a gente envolve o coletivo, né, desenvolve essas ações coletivas e conjuntas. Então, a partir daí, você vai construindo esses caminhos e vai definindo, através desse levantamento dos problemas que a gente vai enxergando nos locais, vamos envolvendo a base, né, fazendo com que ela assuma tarefas fundamentais. Por exemplo, uma campanha de sócio. É só os diretores que têm que colocar a pastinha debaixo do braço e sair pelos locais de trabalho filiando, ou a gente pode construir um clima junto à base, junto à categoria, para que ela, inclusive vários setores nos seus locais de trabalho, possa ser um instrumento de fomentar essa conversa, esse debate, para que seus colegas possam se filiar. É importante propor essas ações para a base. Com uma organização de eventos, nos planejamentos, a gente discute vários tipos de eventos, desde os formativos, como os cursos, os seminários, as palestras, né, os sociais, as festas, os arraiais. Aqui no Nordeste a gente realiza muito arraiá nas categorias, os campeonatos de futebol, né? Então, num sindicato você pode abrir um leque para desenvolver vários eventos que vai, inclusive, fazer com que a categoria de conjunto possa abraçar os concursos literários, os festivais de música, né? Os sindicatos podem, no planejamento, sempre a gente conversa e discute, a partir da especificidade de cada categoria, né? Ele encontra qual é o caminho melhor para dialogar e fazer com que a base possa, inclusive, se motivar a se aproximar do sindicato, né? E ajudar nessa mobilização da categoria. Então, isso é muito importante, né, para que a gente possa fortalecer, né, e trilhar um caminho da luta. Ou seja, o sindicato tem que ter esse entendimento que toda a preparação e organização desse planejamento tem um objetivo, é fortalecer a entidade sindical, é construir laços dentro da categoria, é dar uma visão política de transformação social, de mudança dessa sociedade que a gente vive, e a gente trabalha essa perspectiva. Nós não estamos dentro dos sindicatos estimulando a realizar seus planejamentos, né, mas nós estamos mostrando que os sindicatos podem tomar um caminho, né, da luta, de transformação, de disputar a consciência da classe trabalhadora com as políticas dos governos, né, com as políticas dos patrões, né, e marchar adiante no sentido de construir uma sociedade em que não existe explorado nem explorador. Então, nessa perspectiva, os planejamentos nossos apontam, né, essa necessidade dessa organização em que a gente estimula essa consciência de classe dentro das categorias. Esse é mais ou menos um aspecto e um caminho que a gente aponta dentro dos nossos planejamentos, né, que quando, inclusive, os sindicatos realizam, né, o planejamento, ele percebe, né, e ele é despertado para desenvolver esse leque de ações tão necessárias, né, que esteja em sintonia, porque a ideia do planejamento é fazer com que as ações, que muitas vezes são construídas nos sindicatos, mas são fragmentadas, e a ideia do planejamento é justamente fazer o link, fazer que cada ação desenvolvida, independente de qual seja a sua secretaria, ela deve estar em sintonia. Essa é a ideia do planejamento.
para construir e reerguer e edificar um sindicato forte, né, que mobilize a sua base e construa realmente pilares de transformação social. Nando, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que quem acompanhar esse programa vai ter uma ideia da importância do planejamento para a vida sindical, né? Como a gente falou no início, a gente, vendo o cotidiano do ativismo, a gente percebe que são muitas demandas porque são muitos ataques do capital, né? São muitas maneiras que tem os governos capitalistas ou que tem as empresas de buscar retirar direitos, de buscar aumentar a exploração, de buscar tirar conquistas que já estavam adquiridas. Então, a gente sabe que o dia a dia é realmente cheio de desafios, mas eu gostei muito do que você apresentou no sentido de que até para responder a essas demandas do cotidiano, é preciso saber aonde quer chegar. E eu acho que o curso de planejamento sindical, ele ajuda as entidades justamente a terem a desenharem essa estratégia, né, no período de 6 meses, no período de 1 ano, enfim, em geral, a gente faz esses seminários no início do ano, né, como você comentou, e aí vai dando prosseguimento, vai permitindo a avaliação de como a coisa vai se desenvolvendo. Então, queria que você, para a gente ir encerrando aqui nosso programa, queria que você convidasse quem está nos assistindo a contratar esse curso, né? Porque o ILAESE, você deu uma pequena amostra desse curso, mas esse curso a gente faz em 1, 2 dias para as diretorias sindicais. Então, eu queria que você convidasse o pessoal que está vendo aqui a entrar em contato conosco para que a gente vá às entidades e faça esse curso detalhando os aspectos que você já trouxe para nós essa noite. Exatamente. E para encerrar, eu diria que planejar não é um luxo. O planejamento não é um papel engessado, mas é um instrumento vivo que acompanha o ritmo da luta, né? Então, não basta fazer, é preciso refletir sobre o que foi feito, né? Então, o planejamento ajuda todos esses passos a entender toda essa dinâmica. Então, a gente faria um chamado a todos os sindicatos, as entidades, que iniciem, inclusive, a organização do seu plano de ação com um planejamento, porque o próprio planejamento vai definir de forma coerente esse plano de ação. Então, isso é fundamental, né? Seria muito importante quando os sindicatos conversam com a gente, perguntam alguma sugestão de como desenvolver um trabalho de formação, a gente aponta os cursos que muitas vezes eles pautam, né? A gente quer oratória, né? A gente diz, tudo bem, oratória para falar, bem, tem que ter conteúdo, né? E a gente vai construindo essa conversa e a gente chega na necessidade, vamos fazer um planejamento. Com o planejamento, a gente vai definir todo esse conjunto de cursos, né, esse plano de formação, além de outras coisas, né, que o planejamento não abarca só a formação, abarca o coletivo, né, do funcionamento de uma entidade sindical. Então, era importante que os sindicatos, né, discutissem, debatessem, né, nas suas diretorias a necessidade. E o ILAESE está disponível, disposto, a gente vai com vontade, né, a gente vai com alegria, porque a gente sabe que uma ação como essa vai ajudar muito, né, a luta da classe trabalhadora. Muito bem, Nando, muito bem. Te agradeço de novo, então, pela presença aqui hoje, por ter explicado para nós a importância do planejamento sindical. Reforço o convite, entre em contato conosco através do canal do YouTube, através da nossa página no Instagram, através do contato que está aí na tela, e a gente conversa e organiza os seminários de planejamento junto com as diretorias. Vai Nando, pode Érica, pode várias outras pessoas da nossa equipe. E por hoje ficamos por aqui. Obrigado também a Ana Luísa, que está sempre aqui no suporte conosco. E até a próxima segunda-feira. Até mais. Valeu, gente.